Vamos continuar? Vamos para cima. Vamos para a próxima questão. Questão de número 10. Para Gitel Jacobs, esse é o Jacobs, a função do direito penal é tutelar a vigência da norma. Quando o infrator comete um crime, ele rompe com as expectativas normativas. A pena, assim, tem como função restabelecer a vigência da norma e demonstrar para a sociedade que ela pode seguir confiando no sistema normativo. Nós teremos aqui a estabilização das expectativas normativas, questão completamente correta. Aqui comigo, Jacobs, como Huxin, como Zaffaroni, como Hasseman, o Jacobs, ele é funcionalista. Só que ele adota um funcionalismo sistêmico, também denominado radical. O Jacobs entende que a função do direito penal não é tutelar bens jurídicos, bem como não é reduzir o poder punitivo do Estado, como defende Zaffaroni, como também defende o próprio Hasseman. Para o Jacobs, a pena ela é aplicada para a sociedade ter ciência que a norma continua válida. O Jacobs ele constrói esse seu funcionalismo com base na teoria sociológica de Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, com a teoria sociológica dos sistemas, Luhmann ele visualiza a sociedade como um sistema fechado. Então tem que haver um equilíbrio. Deu para entender? Então o Jacobs ele traz entre as instituições. O Jacobs ele traz essa visão de equilíbrio para construir a sua teoria do delito. Ou seja, ele entende que o direito penal tem que ser aplicado para estabilizar. Ou seja, se o A praticou um crime, a pena deve ser aplicada a ele, para que a sociedade tenha certeza de que a norma é válida. Deu para entender isso? É a estabilização das expectativas normativas. O Jacobs ele não aceita essa concepção que inclusive é majoritária na doutrina, de que a finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Não é essa visão que o Jacobs tem do direito penal. E dentro dessa concepção de estabilização das expectativas normativas, da necessidade da aplicação da pena, que após lá os atentados de 11 de setembro, ele cria a sua concepção de um direito penal de emergência, um direito penal diferenciado para aquela pessoa que não tem qualquer possibilidade de ressocialização. É o chamado direito penal do inimigo. Deu para entender isso? No curso a gente aprofunda. Vem comigo na tela! Vem comigo na tela. Então é importante, né? O Jacobs ele adota um funcionalismo radical ou sistêmico. Então essa é a visão. O Jacobs ele defende que a lesão, que há uma lesão à vigência da norma e não lesão ao bem jurídico. Essa é a visão do Jacobs. A missão do direito penal para Jacobs não é a proteção de bem jurídico, mas a manutenção e ratificação da vigência da norma. Para o Jacobs, o autor do fato nega a vigência da norma para o caso concreto, enquanto a pena ela reafirma essa insignificância. A insignificância dessa afirmação, ou seja, a pena é aplicada para dizer o seguinte, olha, você vilipendiou a norma? Sim, mas essa sua ação é insignificante. E aí será aplicada a pena para confirmar a validade da norma. A pena ela tem apenas a função de prevenção geral positiva, como afirmação da validade da norma. Ok? O Huxin já tem uma outra concepção, né? Que o Huxin adota um funcionalismo moderado, teleológico, e trabalha, ele acredita nas funções de prevenção especial negativa, neutralização, prevenção especial positiva, correção, ressocialização do condenado, a prevenção geral negativa, intimidação dos criminosos, prevenção geral positiva, afirmação dos valores comunitários, mas aqui também numa concepção de proteção de bens jurídicos. Então tem essa concepção. O Huxin, aqui comigo, essa visão do Huxin de proteção de bens jurídicos, e aí o Huxin ele desenvolve toda a sua teoria do delito
dentro dessa concepção. É daqui que sai a sua concepção de imputação objetiva, né? Criação de um risco proibido, realização do risco no resultado, esse resultado esteja no alcance do tipo. Né? São os critérios que o Roquesin criou para que haja imputação objetiva. Veja, em cima de uma concepção de lesão a bem jurídico, princípio da insignificância. Qual foi a lesão praticada a esse bem jurídico? Qual foi a graduação dessa lesão? Deu para entender? Tudo em torno do bem jurídico, ok? Não é uma concepção que o Jacobs adota. Vem comigo na tela, então, importante isso aí. Tá, vamos avançar então, né? Outras informações aqui, claro, e aí só informações complementares aí para você, jogador. O comportamento de vítima que se coloca em risco real ou potencial não interfere na análise da imputação objetiva. Questão errada, né? Acabamos agora de falar de imputação objetiva. É importante, quando a gente fala de imputação objetiva, a imputação objetiva, ela nasce dentro desse... Nasce dentro não, né? Essa concepção que é dada à imputação objetiva, o Roquesin, ele trabalha com a imputação objetiva. Na verdade, a imputação objetiva, ela não é uma teoria do Roquesin, é importante. O Roquesin, ele trabalha a teoria da imputação objetiva, né? Mas não é uma teoria que nasceu com o Roquesin. Essa visão de imputação objetiva, ela decorre lá da filosofia, lá de Hegel. Em 1927, e Lawrence introduz no direito em 1927, Honeck também trabalhou essa teoria, mas aí por falta de adeptos ela ficou adormecida. E aí, em 1970, o Roquesin ressurge com a teoria da imputação objetiva para dar na verdade, flexibilizar os rigores lá da teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ok? Importante aqui, em relação à teoria da imputação objetiva, quais são os critérios? Criação ou aumento de um risco não permitido, realização do risco não permitido no resultado, que o resultado se encontre no alcance do tipo ou esfera de proteção da norma. Eu vou chamar a sua atenção aqui comigo, informações importantes. Pela teoria de imputação objetiva, não basta que haja nexo de causalidade, não basta que haja dolo. Ok? Quando você raciocina lá com a teoria da equivalência dos antecedentes, né? Ela trabalha com nexo, ela trabalha com dolo. Para que haja imputação ou não, depende de uma dimensão subjetiva. Deu para entender? Que seria o dolo. A teoria da imputação objetiva, o dolo é importante? Sim. Por quê? Nós temos responsabilidade penal. O nexo de causalidade é importante? Sim. Mas é suficiente para imputar um fato a alguém? Não. Por quê? Porque além do dolo, além do nexo de causalidade, tem que verificar se essa conduta criou um risco não permitido. E se esse risco não permitido se realizou no resultado. E se esse resultado se encontra dentro do alcance do tipo. Deu para entender isso? Então veja, eu vou dar um caso aqui que você resolvendo pela teoria dos equivalentes da teoria lá da equivalência dos antecedentes causais, você vai chegar a um determinado resultado. E pela teoria da imputação objetiva você também vai chegar ao mesmo resultado, mas com outros critérios. Ok? Tício realizou disparo de arma de fogo, acertou o MEV. MEV foi colocado na ambulância. Essa ambulância desloca para o hospital. Essa ambulância acabou colidindo com outro veículo. Ok, colidiu. E o Tício morreu. Tradicionalmente, como se resolve isso? Seria uma causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado. Há um rompimento de nexo. Vai responder por tentativa. Não é isso? Sim. Vamos agora trabalhar essa questão na luz da imputação objetiva. Realizou um disparo de arma de fogo. Criou um risco não permitido? Criou. A vítima foi colocada numa ambulância. Essa ambulância acabou colidindo com outro veículo. Ele morreu da colisão do veículo. A pergunta que se faz é a seguinte: criou um risco não permitido? Sim. Esse risco se realizou no resultado? O cara morreu do disparo de arma de fogo ou morreu da colisão? O professor morreu da colisão. Então eu não imputo o resultado. Vai responder por tentativa também. Mas viu como a teoria da imputação objetiva ela não fica presa a nexo de causalidade?
Ela só quer saber o seguinte, criou o risco não permitido? Sim. Esse risco se realizou no resultado? Sim ou não? Deu para entender? Não, então não imputo. Ah, se realizou? Sim, mas esse resultado se encontra no alcance do tipo? É uma outra pergunta que se faz. A gente vai ver isso aqui. Vê comigo na tela, né? Vê comigo na tela. Então você já está ligado, né? Claro que você fez seu estudo. Aqui eu vou trabalhar rapidinho com vocês aqui a imputação objetiva na visão do Roxin, né? O Jacobs também tem a sua visão de imputação objetiva com outros critérios. Então veja, quando a criação de um risco ou aumento de um risco não permitido. Será que instigar alguém a fazer um passeio cria um risco não permitido? Tício falar, Mévia, vai fazer um passeio em um determinado local, numa praia, e durante uma tempestade. E a Mévia vai fazer o passeio. E a Mévia é atingida por um raio, como desejava o Tício. Eu tenho nexo causalidade, eu tenho dolo, olha aí. Imputam? Pela teoria dos antecedentes causais, não haveria imputação porque o resultado não há previsibilidade, não é previsível, né? Não é previsível, há uma ausência de previsão. Agora, pela teoria da imputação objetiva, eu não tenho criação de risco. Instigar alguém a fazer um passeio não cria um risco ou aumenta o risco de morte. Deu para entender? Então, é criar ou aumentar o risco. Então, se eu tenho uma conduta que diminui o risco, eu também não imputo. Então, se o Tício convence o ladrão a furtar não R$1.000, mas somente R$100, não é punível por participação no furto, pois a conduta não elevou, mas diminuiu o risco. Aqui comigo também. Então, olha, se uma determinada pessoa fala assim, vou assaltar aquele banco ali, vou lá furtar R$100.000. E você fala, não furta 100, não, furta 50. Não, beleza, então vou furtar 50. Há uma participação, querendo ou não. Deu para entender? Mas eu vou responder pelo furto? Não, por quê? Porque eu acabei diminuindo o risco era maior de prejuízo. Deu para entender? Essa questão já caiu. Então tem que ficar esperto aí em relação à imputação objetiva. Ok? Ok. Outro exemplo também, Tício lançou uma pedra na direção do Mévio. Essa pedra ia cair na cabeça do Mévio. Aí eu empurrei o Mévio e essa pedra acabou batendo no ombro do Mévio, provocou uma lesão corporal. Em tese, eu não iria responder. O fato seria típico, eu não iria responder porque eu teria um estado de necessidade. Deu para entender? Mas à luz da imputação objetiva, quando eu empurro, a pedra ia cair na cabeça, um homicídio. Eu empurro, aí sai do homicídio, bate e provoca uma lesão. Então eu estou diminuindo o risco. Então não tem nem que se analisar se está necessário. Não imputo a lesão corporal à minha pessoa. Não há que se falar em imputação da lesão corporal à minha pessoa. Deu para entender? Porque é uma diminuição do risco. Ok? Isso é importante, então, fica ligado aí. Tá? É importante ainda em relação ao princípio da confiança, né? Que também que não induz a criação de um risco não permitido, não induz a imputação do resultado. E aqui é importante. Por quê? Porque o princípio da confiança, ele fundamenta um risco permitido. A criação de um risco permitido não induz a imputação do resultado. Então, a condução de um veículo automotor dentro das regras de trânsito, nós temos aqui o princípio da confiança. Há uma confiança, né, na sociedade, há uma confiança de que as pessoas irão agir conforme o direito. Ok? Professor, eu não entendi aqui comigo. Então, vamos lá. Sinal vermelho. Sinal verde. Estou conduzindo meu veículo automotor. Eu confio de que sinal verde ninguém vai atravessar. Aí uma pessoa vai e atravessa na minha frente. Eu acabei atropelando uma pessoa. Se você for analisar pela teoria da causalidade, né, dos antecedentes causais, tem nexo, tem tipo, não é isso? Só vou ter ali a ausência, eu tenho ali uma ausência de dolo e de culpa também, porque o cara estava dentro das regras. Mas eu tenho que analisar tudo isso. Na imputação objetiva, a pergunta se fala o seguinte, qual foi a situação? Não, eu estava conduzindo o veículo, mas dentro das regras, não imputo. Nem vou discutir nexo, dolo, deu para entender? Não imputo. Já, por quê? Porque eu tenho uma conduta baseada no princípio da confiança. É um risco dirigir veículo automotor? Sim, mas é um risco permitido. Ok? Importante é isso aí.
Tá. A questão, claro que não dá para analisar toda a imputação objetiva aqui. A questão, ela trabalha em relação ao comportamento da vítima. E aí nós temos que analisar as situações de autocolocação em risco e heterocolocação em risco. Então, olha aqui comigo. Se a vítima ela se autocoloca em risco, ainda que o agente tenha tido dolo, ainda que haja um nexo de causalidade, não há que se falar em imputação do resultado ao agente. O exemplo do Roxinho, o traficante que deseja a morte de um usuário. E aí ele vende drogas para aquele usuário. Mas aquele usuário é uma pessoa que tem autodeterminação. E aquele usuário acaba comprando aquelas drogas, usa e acaba morrendo de overdose. Do jeito, né, resultado, né, que desejava o traficante. O traficante queria a morte dele. Eu tenho nexo de causalidade pelo traficante? Em relação ao traficante? Tenho. Eu tenho um dolo traficante? Tenho. Olha aí. Pela teoria dos antecedentes causais, haveria uma imputação. Ele responderia pelo homicídio. Mas pela teoria da imputação objetiva, ele não vai responder. Não por quê? Porque essa pessoa que tem autodeterminação, esse usuário de droga, ele se autocolocou em risco. Deu para entender? Afasta a imputação. Deu para entender? Mesmo exemplo. Uma pessoa embriagada. Eu sei que o cara está embriagado. Eu falo, não, me leva então a determinado local. Aí a pessoa fala, não tem como levar, eu estou embriagado. Não, mas me leva. O perigo está ali. Eu vou e me coloco dentro daquele perigo. Ok? Aqui o perigo já existe. Aqui eu tenho uma situação de heterocolocação, para falar a verdade. O perigo já existe. E eu me coloco dentro daquele perigo. Por exemplo, uma pessoa que sabe que uma outra pessoa é portadora do vírus HIV, a pessoa até fala isso, mas mesmo assim ele vai lá para ter relação sexual. É heterocolocação. Se ele morrer em decorrência da doença, aquela pessoa que acabou transmitindo o vírus, não há que se falar em qualquer imputação àquela pessoa. Deu para entender? Então o comportamento da vítima, ele é sempre analisado à luz da imputação objetiva. Por quê? Porque nós podemos ter uma situação de autocolocação ou heterocolocação em risco. Ok? É isso aí então. Beleza? Então a gente avança, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de heterocolocação. Aqui, ó. Solicitar carona para um motorista visivelmente embriagado, falei agora. Enfim, aqui, ó. Portadora do HIV. Tem aquele aí da autocolocação. Nós temos aquele exemplo que eu falei para vocês agora, do traficante, que sempre cai, ó. Traficante que vende entorpecente para o usuário. Autocolocação em risco, desde que a vítima tenha autodeterminação. É claro, tem que ser aquele usuário maior de 18 anos, enfim, dentro daquelas condições ali. Não, se é uma criança, não, aí não há que se falar em autodeterminação. Beleza? Tranquilo. A imputação objetiva, essa atribuição do resultado ao âmbito de responsabilidade da lei quase não cai em prova, afastando a imputação objetiva. Eu vejo mais a heterocolocação e a autocolocação, mas pode cair. O que é isso aqui? É o seguinte, aqui comigo, o Roxinho entende que se uma pessoa que tem determinada responsabilidade, ela assume a situação de um determinado caso concreto, a outra pessoa que está envolvida naquele caso concreto, que inicialmente poderia ser imputada pelo fato, ela não responde. Como assim? Um carro está parado. Aí aquele carro está com defeito. Aí a polícia chegou no local. A partir dali, um policial colocou lá um aviso, né, de que tinha um acidente no local. E aí o policial entra dentro do veículo para levar esse veículo até um posto. Esse veículo está parado. E desloca esse veículo. Esse veículo está com as luzes queimadas. Que inclusive, em decorrência, né, desse defeito, acabou provocando um acidente anterior. E ele entra nesse veículo e continua andando com o veículo, com as luzes que estão queimadas. Esse policial, ele assumiu o caso concreto. Então, se ocorrer algum acidente em decorrência dessa ausência de iluminação, não há que se falar em responsabilidade no proprietário do carro. Deu para entender? E sim dos policiais que assumiram o caso concreto. Vem comigo na tela, né? É a atribuição do resultado ao âmbito de responsabilidade alheia.
Ok? Claro, é um assunto que demanda mais tempo, né, para a gente analisar. A gente vai avançar aqui então. Beleza, tranquilo, tranquilo. Tá, vamos aqui então para a questão de número 12. Em relação ao início da tentativa, segundo o STJ, adota-se a teoria objetivo formal. O rompimento... Em relação ao início da tentativa, segundo o STJ, adotando-se, aí sim, a teoria do objetivo formal, o rompimento de cadeado e destruição de fechadura da porta da casa da vítima, com intuito de, mediante o uso de arma de fogo, efetuar a subtração patrimonial da residência, configuram mero atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Questão correta aqui comigo. Essa questão é uma questão recente, né? Um caso concreto recente, o STJ externou essa decisão, reconhecendo a aplicação da teoria objetivo formal. Ok? A necessidade, então, da prática do verbo do tipo para identificar o início da tentativa. A doutrina, ela não é muito adepta a essa teoria, não. Nós temos doutrinadores, mas seguindo uma linha de teoria objetiva individual, né, ou objetivo material, que é na visão lá do terceiro observador, né, de Frank, ou a teoria objetivo individual do Zaffaroni. Deu para entender? Vem comigo na tela, né? Vem comigo na tela. Mas não é essa a visão do STJ, tá? O STJ vem adotando a teoria objetivo formal, entendendo que a tentativa ela tem início com a prática do verbo do tipo. A quinta turma, e essa decisão é recente, essa questão vai cair na prova, tá? Início da prática do verbo do tipo. Ok? Então não há que se falar para o STJ da aplicabilidade da teoria objetivo material de Frank, que entende que os atos executórios são aqueles em que se começa a praticar o núcleo do verbo, e também imediatamente anteriores ao início da conduta típica, de acordo com a visão da terceira pessoa, ou seja, terceiro observador. E o STJ também entende que não há que se falar na aplicação da teoria objetivo individual, né? Aquela desenvolvida pelo Zaffaroni, que leva em consideração o plano concreto do autor. Atos executórios são relacionados ao início da conduta típica e também os que lhes são imediatamente anteriores em conformidade com o plano concreto do autor. É interessante porque essa teoria objetivo individual, ela se diferencia-se da anterior, ou seja, da objetivo material, por não se preocupar com o terceiro observador, mas sim com a prova do plano concreto do autor, independente de uma análise externa. É preferido, inclusive, de alguns doutrinadores. Ok? Importante. Questão 13. Dei aqui o resultado, o gabarito, né? Joguei pesado, sim. E essa questão vai cair na prova. STJ, né? Materializando aqui a concepção do início da tentativa com a prática do verbo do tipo, adotando a teoria objetivo formal. Beleza? Tranquilo. Nós temos, né, discussões, no curso a gente aprofunda bastante em relação não só essas teorias, como também as teorias que fundamentam a punibilidade do crime tentado com a teoria sintomática. Enfim, não vai dar tempo aqui, né? Eu fico com pena de querer aprofundar e não dá. Professor, e não dá? E aí você ainda está aprofundando? Sim, porque eu jogo duro demais. Eu quero que você passe nessa prova. Então vamos lá. A conduta humana voluntária é irrelevante para a configuração do crime culposo. Questão errada, né? Irrelevante não, é relevante. Porque quando se trata de crime culposo, é importante, o direito penal ele adota a responsabilidade penal subjetiva. Princípio da culpabilidade. Portanto, o agente somente poderá ser punido penalmente caso tenha agido com dolo ou culpa, responsabilidade penal subjetiva. E o tipo culposo nós temos aqui no Brasil, né, na forma de imprudência, imperícia e negligência. Eu chamo a sua atenção porque lá na doutrina do direito comparado, o crime culposo ele é denominado de crime imprudente. Ok? Ok. Falando ainda em relação à culpa, é importante porque é possível a ocorrência da culpa concorrente. Eu não estou falando de culpa de compensação de culpa, sim culpa concorrente. Ocorre quando dois ou mais envolvidos agiram no fato com culpa, ou seja, no mesmo fato típico, para a incidência do resultado. Ambos os agentes agiram com culpa. Aí eu dou exemplo aqui, no trânsito de veículo, quando ambos os motoristas agem com culpa e saem todos lesionados. É claro que cada um irá responder por lesão corporal. Não há que se falar de forma autônoma, né? Dele lesão corporal de forma autônoma. Não há que se falar aqui de compensação de culpas. Quando a gente trata de crime culposo, e aqui a gente bate a questão,
é importante analisar os elementos do crime culposo. Porque eu tenho elementos do crime culposo, que é a culpa inconsciente, como também da culpa consciente. A conduta voluntária, eu tenho na culpa inconsciente e aqui na culpa consciente também. Nexo causalidade, na culpa inconsciente e na culpa consciente também. Resultado naturalístico, inobservância do dever jurídico cuidado, tipicidade. Aí vem a questão importante. Na culpa inconsciente, eu tenho a previsibilidade objetiva. Como na culpa consciente, também eu tenho a previsibilidade objetiva. Só que na culpa inconsciente, a ausência da previsão, muito embora o resultado seja previsto. Na culpa consciente, há a previsão do resultado, mas o agente entende que, lançando mão das suas habilidades, ele poderá evitar a ocorrência daquele resultado. Deu para entender? Previsibilidade objetiva. Aqui comigo. O que é isso? Previsibilidade objetiva. Se o Tício está conduzindo um veículo automotor, analisando, uma visão mediana, o Tício está falando ao celular. É previsível que o Tício possa causar um acidente? Sim, professor. Numa visão mediana, sim. Essa é previsibilidade objetiva. Mas aí o Tício não faz essa previsão e acaba praticando um acidente. Eu tenho uma culpa inconsciente. Deu para entender? Vamos lá então. Agora o Tício ele trabalha num circo e aí ele lança facas. É previsível que se o Tício lançar facas na direção de uma determinada pessoa, é previsível que ele pode acertar essa pessoa? Uma visão mediana. Claro, professor, é previsível. E ele faz essa previsão. Mas ele acredita que pode evitar o resultado, lançando mão das suas habilidades. Aí nós temos a culpa consciente. Deu para entender? É por isso que a culpa inconsciente é chamada de culpa sem previsão, muito embora o resultado seja previsto. E a culpa consciente é chamada de culpa com previsão. E o resultado também é previsto. Então, o resultado também é previsível. Então fica ligado. Previsibilidade objetiva eu tenho tanto na culpa inconsciente como na culpa consciente. Só que na culpa inconsciente o agente não realiza essa previsão. E na culpa consciente o agente realiza essa previsão, mas acredita que pode evitar o resultado. Então é importante, tá? E essa conduta voluntária? A conduta voluntária tanto eu tenho na culpa consciente como na inconsciente. Conduta voluntária é aquela conduta que o agente pratica voluntariamente. Deu para entender? Ele pratica voluntariamente. Não que ele venha a desejar o resultado, porque aí foge da órbita do crime culposo. Por exemplo, falar o telefone dirigindo um veículo automotor, ele está sendo forçado a fazer isso? Não. Então a conduta dele é voluntária. Muito embora ele não tenha desejo em relação ao resultado. Olha a diferença. Em relação agora ao lançar facas. Está lançando facas. Alguém está forçando ele a fazer isso? Não. A conduta dele é voluntária. E ele, inclusive, não quer o resultado. E ele acredita que o resultado não irá ocorrer, lançando mão aí das suas habilidades, confiando nas suas habilidades. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Isso aqui não é nem comparação lá com o nosso curso Jogo Duro, né? Temos mais informações lá. Ok. Eu vou chamar a sua atenção, já que eu estou falando aqui de crime culposo, antes mesmo de ir para a próxima questão. Será que é possível tentativa em crime culposo? Aqui comigo, olha, em regra não é possível tentativa em crime culposo. Por quê? Porque para que se falar em tentativa, a gente tem que ter a intenção de chegar ao resultado, o qual não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa é a regra. Mas a doutrina aponta uma possibilidade. Mas isso é uma construção doutrinária de tentativa em crime culposo, lá na culpa imprópria. Aqui comigo. Então lá na culpa imprópria, em que o agente, agindo em erro de tipo vencível, ele poderia evitar o resultado, a doutrina aponta uma possibilidade de tentativa em crime culposo. Professor, eu não estou entendendo. Você pode jogar no caso concreto? Aqui comigo. Então, olha só. Tício entrou na mata. Ok. E aí, está junto com um amigo dele. Ok. E o amigo dele, né, foi lá procurar ver se naquele local tinha água, enfim, adentrou lá por dentro da mata.
E o Tício achou que aquele amigo dele fosse um animal. E o Tício realizou o disparo de arma de fogo. Se ele acertasse um amigo dele, qual é a solução? Ah, professor, ele responderia por homicídio culposo. Porque teria um erro de tipo, né? E nesse caso aí, dava para ele saber que, né, ter mais atenção. Se ele entrou na mata, poderia ser um amigo dele. Então ele responderia por homicídio culposo. Ok. Agora, se ele não acertou? Ih, professor, não acertou? Então não pode responder por homicídio culposo? Consumado? Não, ele não acertou. Mas ele atirou. Deu para entender? Nessa construção é que a doutrina visualiza a possibilidade de tentativa em crime culposo. Ou seja, o agente pegaria a pena do crime do homicídio culposo e aplicaria o 14.2. Deu para entender? Eu pego a pena do crime culposo consumado e aplico o 14.2. Por quê? Porque a vítima não morreu. Deu para entender? Mas isso é uma construção doutrinária. Essa é a possibilidade de tentativa em crime culposo. Quando? Quando a crime da culpa imprópria. Essa construção é uma construção doutrinária, porque tecnicamente falando não há possibilidade de tentativa em crime culposo. Por quê? Porque a tentativa ela ocorre quando o agente pratica ação, e com a concepção finalista, para atingir o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade dele. Então não há que se falar em tentativa em crime culposo, essa é a regra. Mas aqui eu te dei uma excepcionalidade, sei lá, que pode falar lá na sua prova, fazer referência à culpa imprópria, aí você tem que se ligar aí. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona, então a gente avança então para a questão número 14. Em se tratando de tentativa branca, incruenta, branca ou incruenta, isso, é o CESP. A vítima não é atingida e não sofre ferimentos. Se tratar-se de tentativa cruenta, a vítima é atingida e lesionada. Questão correta, né? Tentativa. É importante, quando se fala de tentativa, artigo 14, inciso 2, diz que o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É por isso que, com a redação do 14, inciso 2, você não tem como ter tentativa em crime culposo. Deu para entender? Essa é a regra, a gente tratou da excepcionalidade. O agente, ele deseja o resultado, o qual não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. E aí eu coloquei, né? Em regra, a tentativa somente é possível nos crimes dolosos. Mas nós temos aquela situação doutrinária lá da culpa imprópria, ok? Ok. Quando se fala aqui de intercrimes, né? E a fase do crime, nós temos aqui a cogitação, idealização, deliberação, resolução. Nós temos a fase interna, a fase externa, nós temos aqui a preparação e execução. Sabemos que os atos preparatórios não são puníveis. Não é isso? Mas temos que ficar atentos, porque nós podemos ter uma situação de crime obstáculo, o Tício que adquiriu uma arma de fogo para matar o MEV. Antes mesmo de começar a execução do delito, ele é abordado por policiais militares. Ele vai responder ali por porte ilegal de arma de fogo. E nós temos agora aqui na lei de terrorismo a possibilidade da punição de atos preparatórios, que é realizar, e artigo 5º, né, realizar atos de preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito. Então aqui, inclusive, o artigo 5º lá da lei de terrorismo adota a teoria subjetiva, né? A teoria subjetiva é aquela teoria que entende pela punibilidade tanto dos atos preparatórios como dos atos executórios também. Ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A tentativa é chamada de crime imperfeito, né? Crime manco ou crime incompleto. Aqui comigo, porque eu gosto de jogar duro. É um aulão, mas eu gosto de jogar duro. Por que a tentativa é chamada de crime manco? Manco. A tentativa é chamada de crime manco porque, subjetivamente, a dimensão subjetiva do delito é completa. O agente tem o dolo de chegar ao resultado completa. Mas a dimensão objetiva é incompleta. Por quê? Porque, muito embora ele tenha a intenção subjetivamente completa, objetivamente não visualizamos o resultado completo. Por quê? Porque o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então eu tenho uma parte subjetiva completa e uma parte objetiva incompleta. Eu tenho um desequilíbrio. Aí, crime manco. Deu para entender, guerreiro? Essa é a resposta. Examinador te fazer essa pergunta lá, por que a tentativa é chamada de crime manco? Aí você chama na técnica, não vem no caveira e, porra, sabe? Curso que não ensina nada pra você. Aqui no aulão você tá tendo, filho. Peguei o crime manco lá com o Zuki e ele explicou tecnicamente. É isso, eu tenho uma dimensão subjetiva completa e uma dimensão objetiva incompleta.
Entendeu? Por isso tem um desequilíbrio, por isso que há essa denominação de manco, crime manco. Aqui você tem. Aí você tá aí na concorrência aí, porra, panguando. Vem pro adelante. Aqui é só o aulão, eu estou aqui fazendo o seguinte, o que acontece? É o aulão sim, mas eu vou fazer aqui uma revisão bacana. Por isso que eu falei pra vocês, mais de 2 horas só de penal geral, não tem problema, é contrato comigo mesmo. Eu não tenho como fazer isso com os outros professores. Eu não tenho um orçamento para pagar isso. Mas eu faço, tranquilo. Né? Vamos aqui batendo, tranquilo. Não é um curso como eu queria. O pessoal do curso sabe que a pegada não tem nem comparação com isso aqui. O curso não tem nem comparação com isso aqui. Beleza? Mas né, eu fico com pena. Então, não, eu procuro, né, dar uma... Porque o aluno vai todo, fica pra lá e pra cá, não sabe onde vai. Vem pro adelante, já falei. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, porque eu tô falando aqui da tentativa cruenta ou incruenta, né? E aí eu fiz uma abordagem aqui só para o aluno ficar ligado. Então, olha só, fica ligado. Tentativa branca ou incruenta, a vítima não é atingida. Há maior diminuição da pena. E na tentativa vermelha ou cruenta, a vítima ou objeto não é atingido. Há uma menor diminuição da pena. Então veja, quanto mais próximo da consumação, menor é a diminuição. Quanto mais longe da consumação, maior é a diminuição. Então você fica esperto porque na tentativa branca ou incruenta, eu tenho a maior diminuição da pena. Na tentativa vermelha ou cruenta, que está mais próximo da consumação, eu tenho a menor diminuição da pena. E é por isso que aqui você vai trabalhar ó, com essa maior ou menor diminuição com a redação do 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Essa diminuição aqui, como você vai trabalhar essa diminuição? Verificar se está mais próximo do crime, tentativa vermelha ou cruenta, ou mais longe do crime, da consumação, tentativa branca ou incruenta. Lembrando sempre que tentativa branca ou incruenta, a vítima, o objeto não é atingido. E na tentativa vermelha ou cruenta, a vítima, o objeto é atingido. Por isso que eu tenho a menor diminuição, porque está mais próximo da consumação. Deu para entender isso? Vamos avançar então para a questão número 15. No crime falho ou na tentativa imperfeita. Crime falho ou na tentativa imperfeita. Vamos lá. O processo de execução é integralmente realizado pelo agente e o resultado é atingido. Questão errada. Primeiro que tem que ficar esperto, porque veja, quando se trata de crime falho, eu tenho um determinado contexto. E na tentativa imperfeita eu tenho um outro contexto. O crime falho, se liga no que eu vou falar, no crime falho, há o esgotamento dos atos executórios. Eu tenho aqui no crime falho a denominada tentativa perfeita, acabada e, como eu acabei de mencionar, também chamado de crime falho. Quando eu trato da tentativa imperfeita, também denominada inacabada ou tentativa propriamente dita, não há o esgotamento dos atos executórios. Então veja, no crime falho, há o esgotamento dos atos executórios. Quando eu trato de tentativa imperfeita, não há o esgotamento dos atos executórios. Então, veja, e aqui a questão menciona, o processo de execução é integralmente realizado. Ok, em relação ao crime falho, ok, mas em relação à tentativa imperfeita, não. E o outro erro da questão é que menciona aqui que o resultado é atingido. O resultado é atingido. Aqui nós estamos diante de contextos, né, que caracterizam tentativa, não há que se falar que o resultado é atingido. Ok? Então, tem essa informação. Outra informação importante, que é tanto na tentativa perfeita como na tentativa imperfeita, e eu acabei de falar agora, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa perfeita é compatível com arrependimento eficaz. Isso porque por que eu falo que é compatível? No mesmo faseamento. No arrependimento eficaz, o agente ele adota uma providência para o resultado não ocorrer. Mas durante após o esgotamento dos atos executórios. Quando eu falo de tentativa imperfeita é compatível com a desistência voluntária. Claro, estou falando aqui em relação à fase.
Por quê? Porque na tentativa imperfeita não há o esgotamento dos atos executórios. E na desistência voluntária, quando ainda não há o esgotamento dos atos executórios, o agente adota providências para... ele desiste, né, de continuar praticando a ação, muito embora possa continuar desenvolvendo aquela ação criminosa. Deu para entender? Então, isso é importante porque pode ocorrer a coexistência, né, de uma tentativa idônea, essa tentativa ser ao mesmo tempo branca e perfeita. Deu para entender? Isso aqui é completamente possível. Ok? Ok, então vamos para a questão número 16. O dolo eventual é incompatível com a tentativa. Eu vou resolver essa questão com base na jurisprudência do STJ, muito embora aqui não mencionou jurisprudência, porque tem uma discussão na doutrina se é possível tentativa em sede de dolo eventual. Inclusive o professor Rogério Greco, né? Ele é um defensor ferrenho da não possibilidade. E eu até concordo com ele, ok? Mas vamos lá. O dolo eventual é incompatível com a tentativa. Questão errada, né? Porque nós temos posicionamento do STJ entendendo pela compatibilidade. Nós temos diversos julgados aqui do STJ, ó, entendendo a possibilidade do crime tentado em sede de dolo eventual. Eu coloquei aqui alguns crimes que não admitem tentativa, tá? Ó, aí aqui que eu coloco a justificativa, não vai dar para eu parar aqui para a gente adentrar no curso, a gente mergulha em relação a cada tipo de crime aqui, a justificativa porque não é possível a tentativa. Então, ó, não é possível a tentativa. Os crimes culposos, claro, culpa própria, né? Culpa imprópria, aquela construção doutrinária, nos crimes préter-dolosos, nos crimes omissivos próprios ou puros, nos crimes... Aí aqui nós temos que ficar ligados, porque a doutrina aponta que é possível a tentativa quando eu trato dos crimes omissivos, impróprios, espúrios ou comissivo por omissão. Ok? Aqui tem que ficar esperto. Nos crimes unissubsistentes, aqui você entendeu, né? Não é possível nos crimes omissivos próprios ou puros, mas a doutrina aponta que é possível nos crimes omissivos impróprios. Ok? Legal. Nos crimes unissubsistentes, né, que são aqueles crimes que se consumam com um único ato e não há possibilidade de fracionamento dos atos de execução. Exemplo que nós temos frequente aqui é a injúria verbal. É claro que é possível quando essa injúria é por escrito, né? Então, se a carta é interceptada, a doutrina aponta que seria possível. Mas aqui nós estamos trabalhando com a regra geral. Nos crimes habituais também não é possível tentativa. Nos crimes de atentado, porque a forma atentada o agente já responde como consumado fosse o delito, com as penas do crime consumado. Nos crimes de perigo abstrato, né, o professor Cleber Masson, inclusive, aponta essa impossibilidade. E nas contravenções penais, até porque, na verdade, nas contravenções penais, a tentativa é possível no contexto fático, porém ela não é punível, mas é possível no contexto fático, ok? Então, o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais menciona que as tentativas de contravenções não são puníveis, ou seja, é possível no contexto fático, mas não há possibilidade da sua punição. Beleza, a gente avança então para a questão número 17. No arrependimento eficaz, o agente interrompe a execução do crime. E na assistência voluntária, o resultado é impedido após o agente ter praticado todos os atos. Questão errada, né? Aqui inverteu. Porque tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz, nós temos aqui a ponte de ouro, né? Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, nós temos aqui a desistência voluntária. A desistência voluntária tem incidência durante os atos executórios. É por isso que ela tem quando se fala de compatibilidade com a tentativa imperfeita. Porque é na fase de execução. Não há o esgotamento dos atos executórios. Ok? E aí o agente impede o resultado, a produção do resultado. Só vai responder pelos atos anteriormente praticados. E nós temos o arrependimento eficaz, que ocorre após o esgotamento dos atos executórios e antes da consumação. É importante porque o arrependimento eficaz ele é compatível apenas com os crimes materiais, tá? Isso é importante. Agora, na desistência voluntária, o agente tem plena condição de chegar ao resultado, mas ele interrompe a sua ação voluntariamente. É a desistência voluntária aqui comigo. Muito se discute na doutrina se é possível o reconhecimento da desistência voluntária quando o agente ele é aconselhado a desistir
Durante a execução, ele recebe uma ligação da mãe, e a mãe pergunta: o que você está fazendo, meu filho? Estou aqui matando o MEV. Mas você acabou de sair da cadeia, interrompe essa execução desse crime, senão você vai voltar para a cadeia. Né? Olha aí, vai responder por homicídio, interrompe que você vai responder você vai responder por lesão corporal, né? Fatos anteriormente praticados. Então, veja, há todo um benefício, né? Se o agente ele sai dali daquela prática, daquela ação, daquele tipo e responde pelos atos anteriormente praticados. Que aqueles atos anteriormente praticados, o crime já está consumado. Deu para entender? Importante isso. Tá. Nesse contexto, é possível reconhecimento da existência voluntária? Por exemplo, o professor Juarez Cirino entende que não. Mas a doutrina majoritária, eu diria, reconhece que a desistência é voluntária e não espontânea. Então, ainda que o agente tenha sido aconselhado, vai ser possível reconhecimento da desistência voluntária, ok? Então, vem aqui comigo na tela. Então, é importante isso aí. O arrependimento eficaz ocorre após o esgotamento dos atos executórios e o agente impede de forma eficaz que o resultado ocorra. Aqui comigo. Tanto no arrependimento eficaz como na desistência voluntária, o resultado não pode ocorrer. Na desistência voluntária, o artigo nada fala, mas a concepção é que o resultado não pode ocorrer. Porque se ele desistiu durante a execução, mas o resultado ocorreu, não há possibilidade de reconhecimento do benefício dessa ponte de ouro, né? Deixar de responder por um determinado delito para responder pelos atos anteriormente praticados. Ok? Vem comigo na tela, né? A gente tem que avançar mais aqui. Então, o arrependimento eficaz também é chamado aí de recipicência. Isso. Vamos aqui, então. Tá. Pode cair na sua prova também, tá? A desistência voluntária e arrependimento eficaz são consideradas formas de tentativa abandonada. Que vai cair na sua prova assim, ó. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, né, são formas de tentativa abandonada. Pode cair na sua prova assim, ó, tentativa qualificada. Ok? Bacana? E aqui eu mencionava, né, que se o agente desiste, mas ocorreu a morte da vítima, por exemplo, não há possibilidade do reconhecimento da desistência voluntária. Importante ainda que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são incompatíveis com delitos culposos, pois a desistência voluntária ocorre na fase de execução, ou seja, o agente está praticando a conduta com dolo. E o arrependimento eficaz também com dolo, mas após os atos de execução. E aqui, para fechar, o ato é voluntário e não espontâneo. Então, o setor minoritário da doutrina entende que se o agente for aconselhado, não é possível. Por exemplo, o professor Juarez Cirino. Minoritário! Mas a corrente majoritária entende que é possível o reconhecimento se o agente é aconselhado a desistir da prática da ação criminosa. Eu vou agora para a questão de número 18. Em matéria de participação no concurso de pessoas, segundo o entendimento amplamente reiterado na doutrina penal brasileira, adota a teoria da acessoriedade mínima. Questão errada, né? A questão agora trabalha com a participação que é estudada lá no concurso de pessoas, jogo pesado. Então é importante porque a participação configura uma contribuição acessória dolosa a fato principal doloso de outrem. E aí você não pode fazer confusão, porque a denominada conivência, que é chamada de participação negativa, ou crime silente, ou participação passiva, não é punível. Aqui comigo. Aqui comigo. Então, se um médico está praticando um aborto e tem uma estagiária que só está assistindo aquela prática daquela ação, e o médico está praticando um aborto, fora daquelas formas, daquelas hipóteses permissivas, legais lá do Código Penal, aquela estagiária que está dentro da sala só assistindo, ali ela tem uma participação passiva, é uma conivência. Deu para entender? É uma participação negativa. Ela não vai responder como partícipe do crime. Deu para entender? Só responde como partícipe se ela tivesse ali o dever jurídico de agir, impedir aquele resultado. Aí sim. Mas se ela apenas está naquela sala lá e o médico está praticando um aborto e ela está assistindo, não há que se falar em responder na participação, ok? Vem comigo na tela. E aqui eu coloquei, ó, estagiária de medicina que assiste o aborto praticado pelo médico fora das hipóteses legais. Outra coisa importante também é que não é possível participação em crimes culposos, tá? Se o agente agiu culposamente,
Ele vai ser considerado autor de crime culposo, de crime autônomo. Agora, a coautoria no Brasil vem sendo reconhecida. A coautoria em crime culposo. Inclusive o STJ entende que é possível. Coautoria. Participação não, mas coautoria sim. Ok? Tá. Outro ponto importante ainda, já que eu estou falando aqui de participação, e eu resolvi aqui passar informações importantes, não tem como não passar, é em relação a denominar participação sucessiva, né? Tem outras informações importantes aqui que você vai estudar, né? Que eu coloquei para você correr atrás. Essa participação sucessiva é importante, por isso eu quero falar dela. Ocorre na hipótese em que o sujeito participa mais de uma vez, mais de uma forma, instigando ou auxiliando materialmente. O Tício ele instiga o Mévio a matar o Paulo e, além disso, ele fornece a arma. Ele vai responder apenas pelo crime na forma de partícipe, não 2 vezes pelo crime. Deu para entender? E aí, nós entramos aqui na pedra de toque da questão. Eu falei para vocês aqui comigo, a participação é um ato acessório. Só que, ok, quando é que essa participação será considerada penalmente relevante? Quando é que esse ato acessório será considerado penalmente relevante? Nós temos os graus de acessoriedade. A doutrina desenvolveu essa teoria. Deu para entender? Acessoriedade mínima, acessoriedade máxima, hiperacessoriedade, acessoriedade limitada. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Porque a teoria adotada é a da acessoriedade limitada e não da acessoriedade mínima. Na acessoriedade limitada, é suficiente para a punibilidade do partícipe que o autor tenha praticado um fato típico e ilícito. Deu para entender? Então, essa é a teoria adotada em relação à acessoriedade. Acessoriedade limitada. Basta que o autor tenha praticado um fato típico e ilícito. Aí é possível a punição do partícipe. Quando se trata de acessoriedade mínima, para que o partícipe seja punido, a conduta do autor basta ser típica. Essa teoria permite a punição do partícipe quando o autor tenha agido acobertado por uma excludente de ilicitude. Então, quando se fala aqui, muito embora eu tenha falado acerca da acessoriedade, mas essa teoria ela trabalha muito tendo referencial à condição do autor do crime principal. Deu para entender? Para que se possa justificar a punição do partícipe. Ok? Tá. E aqui eu falo em relação às outras teorias. Acessoriedade máxima, hiperacessoriedade. Mas na sua prova, qual é a teoria adotada? Acessoriedade limitada. Ok? Vem comigo na tela. Então aqui eu falo, né, acerca das outras formas de acessoriedade. Então você vai dar uma lida aí, a gente vai ter que avançar. A acessoriedade limitada, a questão está errada, porque menciona aqui que a doutrina penal brasileira adota acessoriedade mínima. Não, é caramba. Tá travando agora aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Acessoriedade limitada, agora sim. Vamos lá então para a questão de número 19. João instigou Léo a quebrar o braço de Rui, para que este não participasse da competição de luta. Léo começou a bater em Rui e resolveu espancá-lo até a morte. Olha aí, a combinação seria um delito de lesão corporal. Estão agindo em concurso de pessoas, mas vamos lá. Dessa forma, João e Léo responderão pelo crime de lesão corporal seguida de morte, porque assumirão o risco de produzir o resultado morte. Questão errada, né? Questão errada. Primeiro que aqui nós temos, nós temos o desvio subjetivo de conduta, ou também denominada colaboração dolosamente distinta. Agir em concurso de pessoas, mas a combinação era praticar um crime menos grave. E o outro decidiu praticar um crime mais grave. Aquele que decidiu praticar um crime mais grave vai responder pelo crime mais grave. E aquele que tinha combinado um crime menos grave vai responder pelo crime menos grave. Sendo que essa pena ela poderá ser aumentada se esse outro resultado era um resultado previsível. Deu para entender? Vem comigo na tela. É o que prevê aqui o artigo 29, parágrafo... É o que prevê aqui o artigo 29. Nós temos aqui, eu não coloquei aqui, né?
mas está aqui no bojo, está aqui, o parágrafo 2º, menciona, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. É a colaboração dolosamente distinta ou desvio subjetivo de conduta. Ok? Então aqui eu coloquei alguns exemplos aqui, inclusive que são trabalhados lá no livro do Mauras, e o professor Juarez Cirino trabalha, a gente fala aqui do excesso qualitativo, excesso quantitativo, enfim, você vai dar uma olhada aí. Vamos lá para a questão de número 20. José e Pedro têm o mesmo desafeto, no caso, Mévio, mas desconhecem então o fato. Contrataram pistoleiros para matar Mévio. O pistoleiro contratado por Pedro se armou com um revólver e o contratado por José com uma pistola. Ocorre que fizeram uma tocaia no mesmo local e momento. Os dois atiraram simultaneamente em Mévio. O pistoleiro de José atinge o coração de Mévio e o de Pedro atinge a perna de Mévio, né, de forma leve. A prova de que o projétil, para quem gosta de falar projétil, projetil, enfim. A prova de que o projetil usado pelo contratado de José, ou seja, pistoleiro José, foi causador da morte da vítima. Pedro confessou ter mandado atirar em Mévio. Com relação ao caso concreto, José e Pedro responderão por homicídio em coautoria. Questão errada, né? Questão errada, primeiro que eu não tenho concurso de pessoas aqui. Porque eu tenho aqui uma situação de autoria colateral ou aparelha. Bem, quando se fala de concurso de pessoas, é importante, quais são os requisitos? Pluralidade de agentes. Aqui nós temos a divergência na doutrina quanto à necessidade da culpabilidade dos agentes, mas, por exemplo, quando você trabalha, o professor Kleber Masson entende que os agentes necessariamente há necessidade de ser reconhecida a culpabilidade desses agentes, ou seja, agentes culpáveis. Mas há uma divergência na doutrina, ok? Então, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas na produção do resultado, unidade de infração, vínculo subjetivo, que é a adesão à vontade alheia, não há necessidade, é claro, do ajuste prévio. E fato punível. Esses são os requisitos de concurso de pessoa. Aqui, na questão, nós não temos uma adesão à vontade alheia. Não há que se falar de vínculo subjetivo. Então aqui não temos concurso de pessoas. Nós temos uma situação aqui de autoria colateral, também chamada de aparelha. Portanto, não há concurso de pessoas entre José e Pedro, por ausência do vínculo união subjetivo. Bem como entre os pistoleiros. Os pistoleiros também não estão agindo em concurso de pessoa, porque um desconhece a conduta do outro. E isso é importante, tanto José como Pedro, eles figuram como partícipe aqui comigo. Cuidado, 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 porque você acaba estudando errado. O mandante é considerado autor mediato pela teoria do domínio do fato. Nada a ver isso aí. O mandante será considerado autor pelo domínio do fato? Sim, mas quando numa esfera de aparato de poder organizado. Aí sim. Fora isso, o mandante é partícipe. Aí caiu uma questão lá na prova de Minas Gerais, que o cara mandava uma determinada pessoa praticar um crime, e todo mundo, que é um mandante, que domina o fato. Domina o fato como, filho? A domínio do fato em relação ao mandante é um aparato organizado de poder. Que aparato organizado de poder tinha naquela questão ali? Ali eu era mandante, era partícipe. Deu para entender? Então fica esperto aí, volta comigo aqui. Então José e Pedro figuram como partícipe. Aí o José contratou o pistoleiro X, vou chamar de X. E o Pedro, que é partícipe também, contratou o pistoleiro Y. E realizaram um disparo de arma de fogo, não é isso? Isso. O disparo do pistoleiro X, contratado por José, atingiu o coração de Mévio de forma fatal. Então aqui, esse pistoleiro aqui já vai responder por homicídio consumado na condição de autor. E José, que contratou, é o partícipe. Ok? Nós temos, claro,
o José, que contratou, respondendo como partícipe, e o pistoleiro respondendo pelo homicídio consumado. Beleza? É claro que esse pistoleiro aqui, ele vai responder pelo homicídio consumado, né? Qualificado pela paga ou promessa de recompensa. Ah, professor, e o mandante? Ah, que está na condição de partícipe. Aí tem que se verificar se o motivo dele era torpe também. A gente vai tratar isso lá na parte especial depois. Ok? Ok. Vamos aqui então. Disparo do pistoleiro Y, contratado por Pedro. Pedro aqui é partícipe. E o Y é o autor. Atingiu de forma leve a perna de Mévio, porém também agiu com dolo de homicídio. Então, o Y vai responder por tentativa de homicídio, como autor, e o Pedro. Pedro é partícipe da tentativa de homicídio do Y. Tentativa de homicídio praticada pelo Y. Muito embora ele tenha encomendado a morte de Mévio. E o resultado não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade, tanto dele como do pistoleiro também. Deu para entender isso? Nós temos aqui uma condição de autoria colateral ou aparelha. É claro que se o pistoleiro X e o pistoleiro Y tivessem realizado o disparo de arma de fogo, atingiu o Mévio, mas o laudo não conseguiu identificar qual foi o autor do disparo fatal, nós teríamos aqui um outro contexto. Nós teríamos aqui a denominada autoria incerta. Responderiam por tentativa, ambos por tentativa, muito embora fosse verificada a morte da vítima. É porque o laudo não conseguiu identificar o disparo fatal. E olha aqui comigo, cuidado, tá? Falei autoria incerta, não faça confusão com autoria ignorada. Autoria ignorada, eu tenho o resultado morte, tenho o corpo sem vida, mas eu não sei quem é o autor. Aí é autoria ignorada, ok? Vem comigo então na tela. Beleza, a gente agora avança aqui para a questão número 21. Conforme a teoria do domínio do fato, vamos lá, vamos cair para dentro, né? Deixa eu ver aqui, vamos fazer o seguinte, volta aqui. Eu tô maluco. Aulão, né? Eu peguei. Mas enfim, é claro que um aulão presencial não daria para fazer isso, né? Como online, eu falei para vocês que, dependendo de mim, não tem essa, eu vou gravar. Vamos fazer o seguinte, né? Vou te dar um intervalo e aí faltam aqui 5 questões, a gente fecha essas próximas questões aí no próximo bloco, ok? Beleza, tá gostando? É isso aí, né? Que revisão bacana, né, professor? É isso aí, é um presente aí que eu estou fazendo para você. Agora não tem nem comparação com o curso isso aqui, né? A galera que fez o curso sabe disso. Aí o curso é só fazendo o curso para você ter noção de como a gente trabalha lá. Professor, foi muito bom porque eu estou pegando muitas, assim, diversas informações aí que realmente, no aulão peguei mais informação do que o curso que eu fiz aí. Que o jogo é pesado, né? Não dá. Eu ainda coloquei aqui diversas informações que eu tirei do curso, coloquei, porque não dá, porque se eu for analisar tudo aqui... Beleza? Então, eu volto aí no próximo bloco.